Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Confiança em Deus na adversidade. Esse é o Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, o seu filho. E eu quero começar falando um pouquinho sobre uma coisa que eu não sei, você também não sabe, mas a gente imagina como é que deve ser a vida de um rei. E quando a gente pensa na vida de um rei, a gente costuma imaginar sempre o lado mais glamuroso da história de ser, de fato, um rei. A gente pensa nos jantares, a gente pensa nos cafés da manhã, todo dia, aquele café da manhã de novela na sua mesa, suquinho de laranja, ovo mexido, café 100% arábico e pão de queijo, sem que você precise tirar, botar e depois, sem lavar a louça. E no almoço é o seu sonho, né, Fabrício? Ouviu, Bianchi? E depois no almoço, e depois no jantar, a coisa se repete, obviamente, com um cardápio diferente todos os dias, preparado normalmente por um chefe renomado, que vai fazer tudo do bom e do melhor, a gosto de você, rei, que é o freguês daquele palácio. Todos os dias assim, você almoçando e jantando e tomando café num restaurante 5 estrelas. Dormindo numa cama de hotel 5 estrelas. E o melhor de tudo, meus irmãos, você não pode perder o seu mandato, porque afinal você não é presidente, você não é secretário, você não é prefeito, você não é nada, você é rei. E rei não perde a sua majestade. Por onde você passa, todo mundo tem uma reverência especial para você. Músicas são tocadas quando você entra no recinto, as pessoas ficam de pé. O glamour, gente, é muito grande, até um dia você sofrer um golpe de Estado e te tirarem da posição qual você foi acostumada desde provavelmente o dia que você nasceu. Esse é um lado ruim, mas não é só esse. Porque a gente imagina que são essas coisas todos os dias, ou melhor, e o dia todo, mas não é verdade. Pesa sobre a vida do rei um poder de decisão muito grande. Uma canetada, e muita gente pode ter a sua vida melhorada, e uma canetada ou uma decisão que você possa ter, a vida das pessoas pode começar a ir para rumos terríveis. E parece legal ter sobre si essa decisão, mas é uma decisão, é um peso muito grande, você, através desse poder, ter instituído sobre a sua vida uma coisa assim. O rei é alvo de amor e de ódio, e aliás, qualquer pessoa e figura pública normalmente desperta isso. Ou é muito amado, ou é muito odiado. O rei não tira férias. O rei não pode ir ao cinema, o rei não pode ir à padaria, não adianta, entrou na rua, andou na rua, o assédio é muito grande, e as coisas que nós, mortais comuns, fazemos, muitas vezes a gente vê isso muito em filme, eles sentem inveja de poder passar no anonimato, na multidão, num dia como outro qualquer. O rei tem sobre os seus ombros o peso, imagina como isso deve ser pesado, o peso de uma inteira nação sobre si. E aí a gente percebe, e lendo a Bíblia, a gente não precisa ver os filmes não, a gente lendo a Bíblia percebe que os reis não são apenas desse lado glamuroso que nós falamos um pouquinho do início, que normalmente a gente imagina quando pensa na vida deles. A gente vê um rei que sofre, um rei que escreveu um salmo que não é um cântico de um herói.
Não é que gloriosos feitos, Senhor, o Senhor tem feito, apesar de muitas vezes esse ter sido também os cânticos e os hinos dos heróis, como Davi, como outros personagens, mas esse, inicialmente, nessa primeira parte, é um cântico de um lamento, é um lamento de um rei abatido, de um rei que sofre, de um rei que chora, de um rei que sofreu talvez um dos mais duros golpes da sua vida. Porque esse golpe não tinha a ver só apenas com a tomada do seu poder, mesmo que temporariamente. Mas quem era Absalão? Absalão, Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Resumindo uma história longa aqui para vocês, era uma vez uma família, a família de Davi, e todos esses personagens que a gente vai apresentar agora, esses outros três, são filhos de Davi, de mães diferentes, mas são filhos de Davi. Amnon, que era meio-irmão de Absalão e de Tamar. Absalão e Tamar eram irmãos de mesmo pai e mesma mãe, e Absalão era só irmão de mesmo pai, um meio-irmão. E um dia Absalão mata esse meio-irmão, Amnon, de ódio, porque ele tinha dormido com Tamar, tinha tido relações sexuais com Tamar. E Davi, o pai dos três, foi perseguir Absalão, mas depois de um tempo, Absalão consegue fugir, um pai perseguindo um filho. Depois de 3 anos, a gente está resumindo bastante a história, Absalão volta para Jerusalém, e Davi já não queria mais perseguir Absalão, e a Bíblia nos diz o porquê, porque já havia consolado, Deus havia consolado o seu coração com a morte dos seus filhos, do seu filho Amnon. Só que, obviamente, depois de uma história como essa, a relação de Davi com Absalão e de Absalão com Davi nunca mais foi a mesma. Imagina um incidente de um irmão matando um irmão, na perspectiva do pai que olha para os filhos, depois esse pai perseguindo esse filho, e esse filho voltando depois desse tempo de perseguição, a relação não consegue ser a mesma, e Davi, depois, nesse momento que Davi escreve esse salmo, a gente percebe, lendo as páginas das Escrituras Sagradas, que aconteceu exatamente o contrário. Como eu disse, Davi sofre um golpe, e ele começa a ser perseguido e deposto temporariamente do seu trono por Absalão, seu filho. Então, Davi perseguiu seu filho Absalão, e logo depois, Absalão toma o trono, e Absalão começa a perseguir Davi, o seu pai, e você achava que a novela das 8 era interessante, e você achava que novela mexicana é que tinha drama. Leia a palavra de Deus, você vai ver quantas tramas e quantas coisas terríveis acontecem, como Deus muda a história, mas de como essas pessoas aqui se identificam com a gente, com as nossas questões. E uma pergunta para você: como é que você reagiria se seu próprio filho te traísse, perseguisse e ele roubasse o teu lugar? E agora eu sou pai, então posso dizer que eu saberia exatamente como é que Davi se sentiria. Porque afinal, na minha vasta experiência de 20 dias, eu sei absolutamente tudo sobre paternidade e essa relação do meu filho que conversa comigo todos os dias. Eu falo com ele costuma ficar mais caladinho. Mas como é que Davi reagiu a isso tudo, meus irmãos? Vamos ver? Salmo 3, o que ele diz para a gente? Primeiro os 2 versículos. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Primeira reação de Davi, meus irmãos, é a reação da sinceridade. Esses 2 versículos que nós lemos aqui, nada mais, nada menos são do que uma descrição dos fatos. Você percebeu isso? Meus adversários estão crescendo. Começa a descrever. Os inimigos de Davi que se levantam contra ele não diminuem, mas eles estão cada vez maiores. Davi está descrevendo o fato. E ele fala, e além de crescer o número deles, eles ficam humilhando Davi. Esse Davi não tem mais salvação. E diz um comentarista que Deus é a base de toda ajuda. E na perspectiva aqui hebraica, não ter mais socorro em Deus é equivalente a ser tirado do favor de Deus.
Então eles não estão dizendo assim, ó, esse rapaz não tem mais salvação. Não, Deus tirou o favor dele, porque se Deus não pode ajudá-lo, é porque Deus retirou a sua graça sobre Davi, e nele não há mais salvação. É o pior xingamento que poderia ter na época. E Davi olha para o fato e descobre, como já dizia uma música popular, que mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. E diz, sim, meus adversários estão crescendo, sim, eles não acreditam mais em mim, sim, eles acham, espalham que Deus retirou a sua graça sobre a minha vida e não vão mais me ajudar. E ele começa a fazer essa descrição do fato de uma forma muito honesta, Davi. Normalmente a gente tem duas maneiras de lidar com a descrição dos fatos, ou com os fatos em si mesmo. A primeira delas é a nossa tendência avestruz, de enfiar a nossa cabeça na areia, debaixo da terra, e dizer, olha, esse problema, ele não existe. Davi não reagiu assim. Ou em um segundo momento, ou em outro momento, na verdade, a tendência da gente é supervalorizar, e na verdade se sentir desesperado diante dos problemas. E se sentir desesperados, ou a tendência dos desesperos, é olhar não apenas com as lágrimas, não é somente olhar com a decepção, não é somente olhar para o problema, porque a palavra nos ensina aqui nesse texto que Davi olhou com sinceridade a real dimensão dos seus problemas, mas existe a partir do versículo 3 o famoso porém. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Deito-me, pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo, que tomam posição contra mim de todos os lados. Aí começa o porém. Sim, meu filho me deu um golpe. Sim, meu filho me persegue. Sim, os inimigos cada vez mais estão crescendo, e acreditam que em mim não há salvação. Porém, eu olho para o alto e descubro coisas maravilhosas a respeito de Deus. E além da sinceridade, Davi começa a olhar ou reagir ao problema com confiança no dia de hoje. Sou sincero, Deus, mas eu também confio em Ti hoje, porque o Senhor é o meu escudo. Derek Kidner diz que existe uma preposição aqui forte, que quando a gente pensa em escudo, a gente tem aquela imagem daquele escudo que nos protege na frente, não é? A gente tem essa imagem que a gente tem, mas na verdade, essa preposição muda aqui o sentido para dizer que Deus é um escudo ao nosso redor. Não é um escudo que nos protege só na frente, mas que nos protege à nossa esquerda, à nossa direita, atrás de nós e se necessário, acima de nós e se necessário embaixo de nós. É muito mais um grande campo de força ao redor de nós do que um escudo apenas nesse sentido militar que a gente vê normalmente nos filmes e na história. Um escudo, Deus é um escudo que cobre a gente por um todo. Então, se pode vir dardo da frente, Deus nos protege. Pode vir dardo do lado esquerdo, Deus nos protege. Do lado direito, Deus nos protege. De trás, que são os piores dardos, Deus nos protege. De cima, de onde a gente às vezes nem esperava e nem estava olhando, Deus nos protege, porque eu sei, Senhor, que Tu és o meu escudo. Deus, e Ele é a minha glória. Outro grupo de comentaristas, Kew and Dalit, diz, o seu reino, Davi estava dizendo, o meu reino foi tirado, mas Deus é a minha glória. Eu achei interessante esse comentário, essa análise dele que ele faz desse texto, porque que coisa mais gloriosa para um rei do que o seu próprio reino? É a maior a realização que um rei pode ter, o seu reino prosperando, o seu reino indo bem, o seu reino vivendo em paz, o seu reino vivendo em harmonia, e de repente isso foi tirado de Davi, mas Deus fala assim, não, mas Davi fala, não, mas Deus de fato é a minha glória, tudo se perdeu, mas Deus continua sendo o meu único e meu maior bem. E essa é uma lição maravilhosa que Deus nos coloca, especialmente em tempos onde a gente parece que perdeu muitas coisas, não tudo, mas muitas coisas, às vezes até tudo. De olhar para aquilo que a gente tinha, de olhar para o tempo que a gente estava vivendo e continuar reafirmando que eu posso perder reinos,
que eu posso perder o meu conforto, que eu posso perder a minha posição, que eu posso perder a minha fama, que eu posso perder tudo, mas Deus continuará sendo a minha glória, a minha maior alegria, e essa não pode ser tirada de mim. Não há inimigo humano ou sobrenatural que possa tirar de você o fato de Deus ser a sua maior glória. Romanos capítulo 8 nos diz: quem é que nos separará do amor de Cristo? Não pode me separar do amor de Deus, a minha glória, não é a tribulação, os principados, a potestade, as alturas, as profundidades, a distância, qualquer outra criatura pode tirar isso de mim. Deus é a minha glória nos tempos da sequidão e nos tempos da fartura. Lembremos dele nesses dois momentos. É Ele quem exalta a minha cabeça. Schockel diz, é como se Davi estivesse dizendo: eu não ficarei confundido e nem cabisbaixo diante desses inimigos, porque eu caminharei com a minha cabeça elevada. Ele é que vai ver a minha cabeça prostrada, porque a gente fica mesmo, e Davi foi sincero e viu o que acontecia com ele, e diz: ele é que exalta a minha cabeça, ele que me coloca de pé, ele que renova o meu ânimo, ele que me faz olhar para frente. Davi continua: e ele é que me responde, com a minha voz clama ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Tenho certeza disso. Os joelhos de Davi, dobrados na presença de Deus, diante de uma crise tão grande, sabiam, tinham absoluta certeza, que quando ele orasse, Deus havia de responder às suas orações. Um versículo muito importante para o homem moderno e para a mulher moderna: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. É coisa melhor do que saber disso? Eu sei que muita gente lida com a questão do sono, às vezes virar de um lado para outro na cama, não conseguir dormir. Existem algumas causas médicas a respeito desse assunto, mas muitas vezes o que causa as nossas insônias, muitas vezes, são as nossas preocupações. Ficarmos ocupados previamente com as questões que vão vir no dia seguinte. E se coloque aqui no lugar de Davi: você sendo perseguido pelo seu próprio filho, você iria conseguir dormir? E olha a confissão dele, o testemunho dele: eu me deito e pego no sono. Davi nos ensina isso. Salmo 127, você conhece? Ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer penosamente o pão que granjeastes. Comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Década de 80, de 90, surgiu um livro muito famoso que dizia que Deus trabalhava no turno da noite. Deus não dorme, nós dormimos. Às vezes tentamos dormir, mas o fato é que Deus não sofre dessa insônia. Ele olha por nós o tempo inteiro e podemos descansar em paz. Eu me deitar e pegar no sono porque Ele é a minha confiança. E aí Davi diz: eu durmo, pego no sono rapidinho, mas também acordo. Por que Davi fez questão de falar que ele dormia e que ele acordava? Eu fico com a impressão de que não é a questão apenas de acordar, mas de despertar mesmo. Porque num momento como esse, talvez a gente queira dormir. Talvez o nosso problema não seja dormir, talvez o nosso problema seja acordar. Talvez o nosso problema seja sair da cama. Talvez o nosso problema seja lidar com a realidade no dia seguinte. Muito mais confortável seja ficar imaginando ou sonhando que a situação não existe. Mais uma vez, a coisa da avestruz. E ele diz: não, eu durmo, mas eu também não fico na cama. Eu acordo, porque Ele é quem me sustenta e me coloca de pé para no dia seguinte fazer as coisas que eu faço. Fisicamente Deus me sustenta, espiritualmente Deus me sustenta, emocionalmente Deus me sustenta. E porque Ele, como depois Ele continua a falar, porque Ele me dá coragem. Versículo 6, porque eu não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Por isso que eu acordo,
porque eu acordo, eu respiro, eu reconheço que a misericórdia do Senhor se levantou contra mim e acordo para o meu dia a dia, porque Deus é quem me sustenta e me dá essa coragem. Eu não temo os milhares de povo que tomam posição contra mim. Eu não temo um, não é dois, não são três, não são quatro, eu não temo os milhares que tomam posição contra a minha vida, porque Deus é que me sustenta. Meus irmãos, olha aqui para mim, isso é graça, não é verdade? Você olha para esse salmo, você olha para essa confissão, para esse testemunho de Davi, você consegue dizer, não, isso é fruto da minha força, eu consigo ficar de pé, eu consigo me relaxar, eu consigo saber, eu consigo me sustentar, eu consigo ser corajoso, eu consigo ficar com a minha cabeça erguida, porque eu sou o cara? Ou é porque Deus é o meu escudo, a minha força, o meu socorro, Ele é quem me responde? A Bíblia nos diz, Davi falou, é por isso que uma situação tão complicada como essa gera em mim confiança, porque eu sei o tamanho e a grandiosidade do meu Deus. Levanta-te, Senhor, os últimos 2 versículos, salva-me, meu Deus meu, pois fere nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Falei da sinceridade da vida, da confiança no dia de hoje. Hoje eu me sustento, hoje eu fico de pé, hoje eu pego no sono, mas eu sei que amanhã, e a confiança no amanhã, Deus há de se levantar, de salvar, de ferir os meus inimigos, porque Ele é a minha e a nossa salvação. Não é somente a certeza de que hoje eu vou ficar de pé e vou lidar com os problemas hoje, com as questões, é a certeza de que amanhã, e no tempo de Deus, e na hora de Deus, Deus vai destruir as coisas que se levantam contra, na verdade, não é na verdade contra Davi, e é importante a gente ver isso nesse texto. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo, a tua bênção. Não é só para mim, como Davi estivesse falando, é por amor ao teu povo, Senhor. É por amor à tua própria fidelidade, Senhor, que eu sei que o Senhor vai se levantar. E a figura de levantar, claro, lembrando disso, não é porque Deus estava dormindo. Já vimos aqui que Deus que não dormita e nem dorme, o guarda de Israel. Salmo 121, versículo 4. Mas a ideia de Senhor, realiza. Senhor, age agora com o seu braço forte na minha vida. Senhor, toma aquela decisão final, aquele momento do chega, aquele momento do basta. Deus está olhando, mas Ele tem o seu tempo, a sua hora, o seu jeito, a sua maneira de agir. E Davi usa essa figura, Senhor, se levanta. Na verdade é Senhor, age, Senhor, realiza, porque eu sei que não há outro que pode me dar salvação, senão o Senhor, o próprio Deus. Não por mim, Senhor, Davi falando, mas pelo teu povo, porque esse é o teu povo reunido, porque esse é teu povo aqui congregado, porque esse é teu povo de Israel, que não merece passar por esse momento de traição, de coisa parecida, como Davi e Absalão aqui estavam reagindo. O Senhor é quem tinha colocado ele no trono, irmãos. Precisamos da tua bênção, do Senhor é a salvação, sobre o teu povo a tua bênção. Derek Kidner diz, e sem essa bênção, mesmo um povo reunido terá falta do hálito da vida, com ela, com essa bênção, esse povo pode abençoar o mundo. Que alegria a gente poder reagir aos problemas como Davi reagiu nesse texto. E lembre-se que o próprio rei de Israel é quem estava passando por isso. E quero dizer, enfatizar isso, porque o rei de Israel era um protegido de Deus, não tem a menor dúvida disso. Mas eu queria te lembrar nesse momento aqui agora, de um outro rei, ungido de Deus, que nos confirmou palavras que coisas assim aconteceriam com a gente. E que com ele mesmo aconteceu. E ele disse, esse rei, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai,
porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Quem disse isso foi outro rei, foi o rei Jesus, fazendo um eco, como se ele estivesse dizendo para Davi, a gente pudesse transpor a mensagem do Antigo no Novo Testamento para o Antigo Testamento. Davi, foi assim que aconteceu com todo mundo. Mas eu quero te lembrar uma coisa, Davi era falho. Não é questão se Davi merecia ou não merecia, Davi era o pecador. Nós estamos falando de um rei, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, que esse sim foi perfeito, e que além de alertar que coisas assim aconteceriam com nós imperfeitos, passou pela mesma situação. Um rei que veio, e nós celebramos isso nesse tempo do Natal, mas um rei que veio e que foi humilhado, um rei que veio e que foi cuspido, um rei que veio e que apanhou, um rei que veio e que sofreu, um rei que veio e fez tudo isso porque pensava no seu povo. Diferente de Davi, Jesus passou por tudo isso voluntariamente. Davi passou por isso, não era o que ele queria. Jesus, lá no Getsemane, disse: Senhor, se for da tua vontade, passa de mim esse cálice, mas se não tiver de outra maneira, Senhor, é que eu passe. E ele diz: a minha vida eu a dou, e a dou espontaneamente. Eu sofro, eu morro, eu sou perseguido, porque eu quero, é por amor ao meu povo. Jesus diz isso para nós. Para quê, meus irmãos? Para nossa salvação. Que beleza! Foi para que a gente, meus irmãos, fosse salvo da nossa condição. Foi para que a gente fosse salvo do nosso maior problema no mundo, que são os nossos pecados. O fato de nós termos nascido pecadores, distantes de Deus. Por natureza, como diz a palavra de Deus, por natureza, você e eu nascemos distantes de Deus. Olhamos para nós, e Davi também percebeu isso nele: em mim nada posso fazer para me livrar dessa condição, nada. No caso de Davi era uma questão temporal, mas no nosso caso é principalmente a questão dos nossos pecados, questão da salvação, do conceito de salvação. Nada posso fazer pelos meus pecados, vou por mim mesmo para o inferno, mas Deus me amou de tal maneira que mandou Jesus, o Rei dos Reis, o Filho de Deus, para me livrar desta condição. E Ele, por amor a nós, por amor ao seu povo, Jesus Cristo, se deu, se ofereceu, pagou o preço dos nossos pecados. Deus colocou sobre Ele os nossos pecados. Ele morreu naquela cruz, voluntariamente, para que nós fôssemos libertos daquela condição que falamos no início de pecado. E hoje, você crendo Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, você é salvo dessa condição. Jesus veio voluntariamente para te mostrar tudo isso. E você vai herdar uma coisa maravilhosa dentro de você, que é a vida eterna, no momento em que você entregar a sua vida a Cristo, dizendo e crendo que Ele levou sobre si mesmo os seus pecados, os seus crimes, as suas questões, aquilo que separava você de Deus e que você não podia tirar, Ele levou, voluntariamente. Quero concluir dizendo que nós não somos perfeitos, nós não somos o rei de Israel, mas mesmo se nós fôssemos um rei de Israel, lá do Antigo Testamento, não o rei dos reis, ainda assim nós estaríamos isentos dessas aflições. Aliás, nem o próprio rei dos reis foi. Ele foi traído, vamos lembrar disso. Mas para isso, meu querido e minha querida, seja sincero. Não tente maquiar o seu problema, não tente maquiar a sua questão, não superdimensione, não seja também desesperado, mas descreva as coisas como elas são, como Davi aqui fez. Confie em Deus hoje, para você dormir em paz. Ele é o meu escudo, Ele é a minha glória, Ele é quem exalta a minha cabeça, Ele que me responde, Ele é quem me relaxa, Ele é quem me sustenta e me levanta, Ele é quem me dá coragem. Lembre-se disso no dia de hoje, e lembre-se do dia de amanhã,
Confie no braço de Deus no dia de amanhã. Ele há de derrotar sim os meus inimigos. Ele há de derrotar sim as questões que Deus quer derrotar. Ele há de derrotar sim os maiores problemas, lembrando-se que o Rei dos Reis, Jesus Cristo, derrotou o seu maior problema. Por isso a gente precisa confiar em Cristo Jesus. Lembrar dessa palavra de Davi que diz que Ele é minha glória. Ainda que o dia de amanhã, aqui nessa terra, as coisas não se resolvam do jeito que eu esperava, ainda que eu perca o meu reino, e o meu reino não seja recuperado, o reino temporal, eu sei que o reino de Deus eu não perco. Ainda que a salvação dos meus olhos, ela possa ser perdida, que eu quero dizer, salvação não no sentido espiritual, mas salvação seja você voltar ao seu emprego, você voltar às suas questões, você ter a sua vida aqui nessa terra resolvida. Lembre-se que a sua salvação eterna, ela nunca será perdida. Foi isso que Lutero cantou no Castelo Forte, que se tudo der errado, se ficar aqui as coisas todas nada voltarem ao normal, eu sei que para sempre com Ele reinaremos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é a nossa glória, Ele é a nossa exultação, Ele é a nossa majestade. Confie em Cristo apesar de tudo. Ainda que perca as coisas aqui nessa vida, nada, o que Cristo nos ofereceu na cruz pode ser perdido. Ele é a nossa glória. Que a gente enfrente os problemas assim. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, louvamos o Teu santo, bendito e glorioso nome. Obrigado, Deus, por esse testemunho, por essa história, Senhor, tão maravilhosa que lemos aqui na Tua palavra, Senhor, que inspirou Davi, Senhor, a escrever esse salmo. Que no meio daquela tristeza toda, Senhor, ele pôde reafirmar, olhando para os seus problemas, reconhecendo que ele era, que o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a minha glória, o Senhor me faz me deitar e me repousar, o Senhor é que me faz acordar, o Senhor é a minha força. E que seja assim com a gente também, ó Deus, lembrando que se tudo perdermos aqui nessa vida, Pai, aquilo que de há mais precioso na nossa história, a nossa salvação em Cristo Jesus, o reino de Deus, as promessas eternas, elas nunca serão perdidas, porque um dia contigo reinaremos, ó Pai. Mas nós confiamos, ó Deus, que o Senhor nos coloca de pé hoje, e confiamos e te pedimos, ó Deus, levanta-te, ou age com teu braço valoroso para as nossas questões. Sabemos que elas todas serão resolvidas na eternidade, mas te pedimos por ela hoje também, Senhor. É o nosso direito em Cristo Jesus, Pai, podermos buscar a Tua presença assim. Pedir, Senhor, age. Problemas na família, problemas no trabalho, Senhor, problemas internos, Pai, problemas, ó Pai, financeiros, seja de que natureza eles forem, Senhor, levanta-te, age com o Teu braço valorosamente, ó Pai, e destrói esses inimigos. Não pedimos por destruir pessoas, mas aquilo, Senhor, que nos destrói hoje, Senhor, possa ser destruído em nome de Jesus, ó Pai, para a glória e para o louvor do Teu nome, mas que Cristo Jesus seja realmente a nossa glória, a nossa exultação. É o que nós te pedimos, em nome dEle, do Filho de Deus.